tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí. E hoje, com todo o imbróglio jurídico que a gente viu em outra área no país ontem, a partir de uma decisão de um desembargador de plantão lá no TRF4, no Rio Grande do Sul, que determinou, autorizou um habeas corpus solicitado em favor da soltura do ex-presidente Lula, e depois a manutenção da prisão de Lula, e depois a soltura, e depois a prisão de novo, aí já envolvendo até o presidente do TRF4, o desembargador Thompson Flores. Hoje a gente traz um problema jurídico, a gente traz o assunto jurídico também para o programa É Por Aí. E a gente não vai tratar, evidentemente, desse processo ocorrido ontem em Brasília, mas a gente vai tratar de um outro processo que, semelhante ao processo criminal em prática hoje nos tribunais regionais federais, também no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, STJ, a gente também tem algumas mudanças, algumas interpretações, até uma autorização de mudança e a falta da regulamentação da mudança. Ou seja, a gente tem uma situação de, talvez, coisas incompletas, sei lá, na Justiça do Trabalho no Brasil hoje, depois da aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso Nacional no segundo semestre do ano passado. Naquele período nós trouxemos aqui ao programa Primeira Página, que era de manhã, e estamos trazendo agora ao programa É Por Aí o Dr. Roberto Amorim. E ele nos passou uma visão bem completa do que poderia acontecer no país com a reforma trabalhista que tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional, as dificuldades que a Justiça do Trabalho enfrentaria. E para a gente acompanhar a evolução dessas situações e também para divulgar o Encontro Regional da Advocacia Trabalhista, que a ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, junto com a ANATRAB, que é a Associação Norte-Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, será realizada aqui em Natal nos próximos dias 19 e 20, ou seja, na próxima semana. Como o Dr. Roberto Amorim é um dos diretores dessas entidades promotoras do evento, a gente resolveu convidá-lo, mas não somente para divulgar o evento e também conversar com a gente, passando uma atualização de como estão as mudanças, os impactos das mudanças na legislação trabalhista brasileira. Doutor Roberto Amorim, satisfação recebê-lo aqui, muito boa tarde. A satisfação é sempre nossa, para mim é um grande prazer estar aqui ao lado do meu querido Cassiano, a quem eu sempre reputo um grande respeito e admiração. E primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e tentar trazer um panorama geral sobre a reforma trabalhista, até para que nossos telespectadores possam entender quanto problemática é essa reforma e a necessidade de nós, advogados, estar a todo momento se atualizando e identificando essas dificuldades dentro da nova legislação. Mas estar complicado, não está? Muito complicado. Desculpa, eu já ia fazendo uma pergunta direta assim, mas está complicado. Mas está, e números demonstram essas complicações, né? Hoje nós temos alguns fatores que, para alguns economistas, poderiam se levar em consideração para, vamos dizer, um conceito mais benéfico da reforma, que é a redução de números de processos nas demandas trabalhistas. Ao meu ver, ainda temos outros fatores que não a alteração da norma em si, mas já nos preocupa o quanto, vamos dizer, a máxima redução que houve no... Essa redução, que outros fatores, além da mudança da reforma trabalhista, que outros fatores podem ter influenciado nessa redução do número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho em todos os estados brasileiros? Um dos fatores que eu tenho notado é que alguns colegas, em razão da nova legislação e da falta de atualização necessária, eles estão, vamos dizer,
retendo o ajuizamento de ações, né, de demandas, para aguardando um segundo momento, principalmente o momento mais esperado, que vai ser o julgamento do STF em relação ao benefício da justiça gratuita para os trabalhadores que são contemplados pela lei e que muitas vezes são interpretados, de acordo com a interpretação, pode ter altos custos em suas demandas. Esse é um ponto que eu delego como um fator principal da redução de demanda. O outro fator que eu também considero como um fator primordial é o momento de crise que nós estamos vivendo, onde o trabalhador ele perdeu o emprego, mas ele tem esperança do retorno em havendo uma recuperação econômica. E aí essa recuperação econômica que todos esperavam que haveriam com a reforma trabalhista, até hoje não se apresentou. Não se apresentou, não aconteceu. Os números apresentados pelo Ministério do Trabalho demonstram que não houve grandes alterações. As alterações que houveram, trata-se do trabalho intermitente, que ainda até hoje ninguém sabe se é algo que vai ser, vamos dizer, regularmente aplicável, principalmente considerando que aquele trabalhador que no CAGED está considerado como intermitente, nem sempre ele está trabalhando. Nem sempre está trabalhando. Interessante. Agora, você me disse uma coisa aí que me deixou meio aqui com a pulga atrás da orelha, digamos assim. Você disse que estão aguardando uma decisão do STJ sobre... do STF sobre um detalhe lá da legislação que foi aprovada. Existem muitos detalhes que estão precisando ainda, à luz do direito, serem explicados? Sim, bastante. Então, foi aprovada uma reforma que não reformou 100%. Ela reformou, mas não garantiu o seu propósito, que era a segurança jurídica. Ela não garantiu a nenhum dos jurisdicionados, nem dos julgadores, a segurança jurídica que era tão defendida. Hoje se afirmava que a segurança jurídica viria com a reforma. Viria com a reforma, mas não veio. Não veio. E a insegurança jurídica que veio está nos trazendo grandes e bons desafios também, né? A gente tem que entender que nem todo desafio ele é ruim, né? Ele traz não só... O desafio traz crescimento, né? Um crescimento como um todo. E tão provado as discussões constitucionais que trouxeram essa reforma, que recentemente tivemos um julgamento do STF a respeito da taxa de custeio das entidades sindicais, onde o STF declarou a constitucionalidade do artigo que tratava sobre a compulsoriedade do trabalhador contribuir para a entidade sindical. Ele entendeu que a supressão da compulsoriedade seria constitucional. Uma decisão bastante polêmica, mas ele decidiu assim, decisão temos que respeitar. Tem que respeitar a decisão, mas aí criou um problema maior, né? Criou um problema bem maior, porque ele esqueceu que nós temos como definição do enquadramento sindical a unicidade sindical, que é prevista constitucionalmente. Então, retira-se a fonte de custeio da entidade, mas não modifica a estrutura sindical. Então... E uma estrutura sindical que foi criada para viver em função daquele custeio que tinha. O mínimo, pelo menos. Aquela taxa de custeio seria o mínimo. Que também, assim, temos que entender que a grande maioria que acompanhou a divergência do STF, eles trouxeram números, né? Números alarmantes, né? Que no complexo nacional se geravam bilhões de reais em decorrência dessa fonte de custeio. Mas esqueceram que grandes e bons sindicatos viviam daquela fonte de custeio. E não só o laboral, o patronal também. Também. Esqueceram de melhorar a estrutura antes de retirar o dinheiro. Eu acho que o pessoal que é ligado aos sindicatos patronais, os parlamentares, por exemplo, eles estavam achando que ia ser ótimo, mas eles não perceberam que o Sistema S iria enfrentar imensas dificuldades para continuar sobrevivendo. Quando eu falo Sistema S, eu estou falando aí dos sistemas que a gente chama Sistema S, são os serviços sociais e educacionais que existem na Federação das Indústrias, na Federação do Comércio, na Federação da Agricultura, que são mantidos
pelas contribuições Exatamente. sindicais que foram agora, mudaram a compulsoriedade dela, não existe mais. Agora não seria mais compulsório, Então, para haver uma modalidade de contribuição tem que ter expressa a concordância tanto do empregado quanto do empregador. Ou seja, criou-se um pepino que, por exemplo, as estruturas que tem nos estados e no país todinho, das federações das indústrias, a própria CNI, Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional do Transporte, ou seja, todos os sistemas que chamam Sistema S, onde através dessa contribuição sindical se podia manter essas estruturas e oferecer cursos como o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC, o SEST, o SENAT, e também os da agricultura, ficaram sem saber como é que vão sobreviver esse ano. Eles já estão em dificuldade agora. Tem só uma peculiaridade, porque assim, de fato houve a extinção do imposto sindical, que eles tinham cota de participação. Mas o sistema S, ele não tem como recolhimento, como fonte de custeio único, tem outras. Recolhimento, mas vem também da questão dos recolhimentos previdenciários. Mas também sofreu, mas sofre, isso é natural, porque é uma cadeia. Então, quando a ponte quebra, a cadeia sai quebrando um bocado de coisa no meio do caminho, ou seja, não chegou a comprometer 100%, mas todo o sistema está reduzindo suas operações, seja no campo educacional, seja na assistência de saúde do trabalhador, em todas as áreas está reduzindo, e onde pode está implantando ali pequenas contribuições do trabalhador para ter direito a um curso de inglês, a um curso específico na área de trabalho de cada um. Doutor Roberto, é por isso que esses encontros regionais de advogados trabalhistas são importantes? Isso. Nós entendemos que é de grande relevância esses encontros, não só os nacionais, como os regionais também, porque nós buscamos trazer nomes nacionais e locais para abordar os temas mais importantes a respeito da reforma trabalhista. Vai ter um aqui em Natal agora, né? Teremos em Natal, 19 e 20, onde a ANATRA, que é a Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas, juntamente com a Associação Brasileira, a ABRAT, e com todo o apoio da nossa OAB regional, está promovendo esse encontro para trazer não só o conhecimento para os estudantes e os advogados locais, mas também para toda a sociedade. Toda a comunidade que tem interesse pode assistir. Que queira ter maiores conhecimentos acerca dos grandes impactos que a reforma trabalhista está trazendo. Então vamos a uma coisinha bem direta aqui. Quando acontecerá? 19 e 20? 19 e 20, na sede da OAB, às 19 horas, no dia 19, inicia com a abertura. Quando a gente fala em sede da OAB, aí quem é mais velho feito eu, pensa lá na Junqueira Aires, né? Mas a OAB está em Candelária agora. Nós estamos em Candelária agora, aquela antiga sede, ela já se encontra desativada. Nós estamos com uma belíssima sede e fica aqui no bairro de Candelária. Fica aqui em Candelária. 19 e 20. Que horas vai acontecer isso? Inicia às 19 horas, no dia 19, né, com a abertura, com a nossa palestra de abertura. Não, peraí, vamos conversar daqui a pouquinho. Vamos dar um intervalo comercial aqui. Prestigiar também quem anuncia aqui na TV Metropolitana. Chamamos os nossos comerciais. O diretor Alisson William já está ali batendo na vidraça. Diretor, live no Facebook, tem, diretor? Tem, diretor é competente. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa bastante boa, informativa, muito importante para o trabalhador, para o empregador também, neste momento eu vou ter que usar esse termo, de insegurança jurídica também na área trabalhista aqui no Brasil. Aguarde instante só e já voltamos.
bons dias. Nós voltamos aqui ao programa É Por Aí. A gente estava conversando aqui no intervalo, porque a gente sempre continua conversando no intervalo, como também conversamos aqui ao vivo, quando você está nos assistindo, e as conversas sempre são muito interessantes e muito boas. Eu estou falando que nós teremos, e estávamos conversando com o Dr. Roberto Amorim no bloco anterior aqui, falando sobre o evento que vai acontecer, que é o Encontro Regional da Advocacia Trabalhista do país, aqui em Natal, nos próximos dias 19 e 20. E o Dr. Roberto Amorim estava nos falando sobre a abertura que será dia 19 horas, na sede da OAB, que fica ali no bairro de Candelária. E aí, a partir daí, o que é que acontece no evento? Bem, no evento nós vamos ter abertura com uma palestra, trazendo um dos aspectos que serão abordados ao longo de todas as palestras que serão apresentadas, que aí teremos desde as discussões de fonte de custeio do sindicato, quais seriam as soluções e os avanços de interpretação a respeito dessa norma, até as discussões de honorários advocatícios, a sua aplicação, a sua forma de quantificação e de arbitramento. Nós teremos outros grandes palestrantes que vão estar trazendo a aplicação da nova norma ao processo, né, que isso é muito importante para que os advogados e futuros operadores do direito possam identificar quais serão as melhores formas de aplicar a norma ao processo. Porque nem isso está claro ainda, né? Nem isso está claro. Nem isso está claro. Mesmo para o advogado que está lá acompanhando dentro do tribunal os seus processos, não sei o que, tudo, ele tem algumas dúvidas. Tem muitas dúvidas, até porque, como eu já havia falado, o que a norma trouxe como um grande relevo eram dois aspectos. A reforma trabalhista ela veio como forma de empregabilidade e como forma de segurança jurídica para as relações empregatícias. Eu estou olhando uma cola aqui para ver o nome do povo que vai estar aqui em Natal, sabe? Tá ótimo. É bom que você me ajuda, porque assim, eu sei o nome de alguns amigos meus que assim, reputo como de grande relevância acadêmica para o meio jurídico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer o nome do conferencista e a conferência. Sim. Aí você me comente um pouquinho sobre a importância dessa conferência. Claro. Eu estou olhando uma cola aqui, que eu recebi aqui a programação que veio do Congresso de Direito e Processo do Trabalho, ABRAT, Encontro Regional Nordeste, os impactos da reforma trabalhista. É isso que está aí no nosso vídeo, que você está olhando aí agora no vídeo. Pois bem, obrigado, diretor Alisson William. Rapaz, esse cara é competente. Eu passei esse negócio para ele já botou no ar aí, tá vendo? Ótimo. Nós temos aí, olha, esse primeiro nome que está aí, a conferência Legislado versus Negociado, com Antônio Fabrício Gonçalves. Ele é presidente da OAB de Minas Gerais e ex-presidente da ABRAT e professor da PUC Minas Gerais. Esse tema pode voltar para cá, viu, diretor? Muito obrigado, Alisson. Foi ótimo. Esse tema eu posso citá-lo como um dos mais relevantes e discutíveis dentro da reforma trabalhista. Por quê? Porque é um tema que fomentou a criação da norma. Uhum. Tudo começou a partir de uma proposta legislativa onde o legislador pretendia que a norma convencionada ela pudesse se sobrepor à norma legislada. Certo. A própria legislação feita por eles. Certo. Né? Então, porque eles entendiam, e aí eu abro um parênteses para dizer que, no meu conceito, tem grande relevância, claro que respeitado alguns requisitos mínimos e estabelecer alguns parâmetros mínimos, mas esse tema é de grande relevância. Por quê? Porque cada região tem suas particularidades. Então, a gente não pode aplicar a norma geral para situações específicas. Claro que em alguns aspectos nós temos que dar uma maior valorização ao que a categoria específica pretende, com a aprovação de todos os trabalhadores, por óbvio. Doutor Roberto, a gente tem também a fase de defesa à luz da reforma trabalhista. O palestrante, o conferencista, é o Antonino Pio, advogado trabalhista e professor da UNP. É um grande professor, é um grande amigo. Antonino Pio, ele sempre aborda muito bem os temas na área trabalhista, e aí ele vai trazer os aspectos mais importantes que
que os advogados têm que ter cuidado na hora que está elaborando sua defesa. Porque a defesa, dentro de uma sistemática processual, é a peça, pelo menos na minha visão, que o advogado tem que ter maior cautela, né? Porque, claro, não dizendo que as outras não devam, mas é todas sempre, as outras, mas essa é uma essa, vamos dizer, vital para a continuação de qualquer tem um ponto vital, até porque futuros recursos só vão poder discutir aquilo que foi tratado na defesa. Então, é o momento que o advogado tem que ter um cuidado a mais, né? Não que nós não temos cuidado nas peças, mas eu acho que é muito interessante discutir isso, né? A gente tem também aqui a fase de defesa à luz da reforma trabalhista, também continuando o mesmo assunto aqui. A gente tem também o Daniel Sebadelli Aranha, advogado e palestrante. Isso, ele vem complementar, né, o tema juntamente com... Ou seja, são duas visões daquele mesmo tema, ou seja, para até abrir mais as percepções, né, do que está acontecendo. Uma das buscas do nosso encontro é trazer diversas perspectivas acerca da aplicação da norma no caso concreto, até para que os colegas, em se deparando com o caso concreto, ele possa avaliar qual seria a melhor estratégia. Por exemplo, tem um tema aqui que é bem interessante também: contribuição sindical e formas de custeio dos sindicatos. Só para esse tema tem 3 especialistas aqui que vão abordá-lo. A Alessandra Camarano, que é vice-presidente da ABRAT, o Cláudio Gabriel Macedo, que é chefe de relações do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no AIN, e também o procurador do trabalho da 21ª Região, Xisto Tiago de Medeiros Neto. Pois é, você vê como é um tema bastante polêmico. São 3. Bastante polêmico e bastante abrangente para que conferencistas. Para que 3 palestrantes eles possam abordar da melhor forma possível quais serão as alternativas de fonte de custeio para as entidades sindicais. Tanto é verdade que a nossa, vamos dizer, toda a nossa diretoria também resolveu abrir o evento para todos os diretores sindicais, para toda a classe sindical que queira se renovar e queira se atualizar. No Me diga uma coisa, vai pagar para entrar? Paga? Tem uma taxa uma matrícula, uma taxa de inscrição, uma coisa assim? Temos um custo que ela é variável. Ela vai do profissional a R$50 e do estudante R$25, e estudante de instituições conveniadas R$20. Instituições conveniadas, a gente está falando aí de Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Estácio, UniRN, aí tem mais 2 aqui, Uninassal e Damásio. É isso? Exato, correto. São essas. Muito interessante, porque é um tema bem atual e um tema que realmente está aí causando uma determinada, se não ainda polêmica, mas pelo menos cautela, tanto nos advogados que atuam na área trabalhista, como também dos juízes e julgadores, né? Então nós teremos também nesse encontro, que é o Encontro Regional da Advocacia Trabalhista, Advocacia do Trabalho, teremos também recurso de revista e o Instituto da Transcendência. Quem vai abordar esse tema é o Inácio Oliveira, que é presidente da AMATRA da 21ª Região. Tema também importante? Muito importante. Muito desembargador importante. Que vai abordar? O juiz. Porque a partir o juiz, né? Ele é hoje o presidente da Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte, da AMATRA. É um tema de bastante relevância, porque com a reforma trabalhista ela trouxe como um dos seus viés a obrigatoriedade de trazer toda a transcendência para a propositura dos recursos de revista, que até então não eram tão cobrados como já eram cobrados nos recursos extraordinários e nos recursos especiais. A gente tem também um outro tema lá que é muito interessante, que são os aspectos processuais da reforma e os reflexos do Código Penal Civil, do Código de Processo Civil, na Justiça do Trabalho. Um desembargador federal e um advogado e professor vão abordar esse tema, que é o Bento Herculano Duarte Neto,
Bento, que é gente muito boa, desembargador, vice-presidente do TRT da 21ª Região, e também o Rafael Miziara, que é advogado e professor. Esse tema é muito importante também? Mais de grande relevância mesmo, principalmente porque nós estamos trazendo pessoas de alto Todos são gabarito. importantes, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas bem... Para quem milita na área, eles não vão piscar os olhos. Não vão piscar os olhos, porque pelo nome dos palestrantes aqui, eu estou vendo que a coisa mas professor Bento professor Bento é fantástico. É fantástico, boa, cara e assim, é bem conhecido no local, no nosso cotidiano. Porque está sempre envolvido com todos, ele tem uma preocupação de estar envolvido com os eventos, com palestras, com cursos. E o professor Rafael Miziar, ele inclusive lançou alguns livros a respeito do tema, juntamente também com o professor Leone Pereira, que é outro palestrante que vai ter, que para mim é um professor brilhante na área, inclusive ele também faz parte do curso da Escola Damásio, né? E assim, também conhecido muito pelos estudantes e um grande palestrante. Ou seja, um grande palestrante também. Agora tem aqui um assunto que quem vai tratar é o Leone Pereira, que é advogado trabalhista e professor também. Principais alterações da reforma trabalhista para a advocacia. Exatamente. Tem muitas. Muitas, mas muitas mesmo. Nós que militamos diariamente na seara trabalhista, nós diariamente estamos enfrentando barreiras que, por óbvio, ao longo do tempo nós vamos ter, vamos dizer, alguma segurança em relação às decisões judiciais, mas por hora eu posso lhe dizer que temos enfrentado grandes dificuldades. Tem mais outro tema aqui que vai ser abordado por duas mulheres. São duas advogadas, eu estou falando aqui de Marisa Almeida, que é advogada e vice-presidente da OAB, RN, e também a doutora Jane Calisto, que é advogada e presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Ceará. Elas vão abordar o tema na conferência de cada uma, os honorários advocatícios e a reforma trabalhista. Esse ninguém vai piscar o olho, não. Esse daí vamos dizer, é a cereja do bolo, né? Eu acho que para quem milita na advocacia trabalhista e sabe das dificuldades que tivemos para poder ter essa aprovação, traz como um dos grandes, vamos dizer, benefícios da reforma aos honorários advocatícios. Eu tenho uma ressalva apenas na questão da definição, porque no CPC é definido como honorários a ser arbitrado de 10% a 20%, e infelizmente o legislador entendeu que os honorários advocatícios na seara trabalhista deveriam ser definidos de 5% a 15%, que é algo também que está sendo muito debatido a respeito da constitucionalidade desse artigo, porque fere frontalmente a isonomia entre profissionais que desenvolvem idêntica atividade. Mas assim, é um momento de estudarmos bastante, buscarmos soluções para melhorarmos a aplicação da norma. Com certeza. Olha, nós estamos conversando aqui com o Dr. Roberto Amorim sobre o encontro regional da advocacia trabalhista, dos advogados do trabalho, que vai acontecer dias 19 e 20 aqui em Natal, na sede da OAB, ali no bairro do Candelária. Nós acabamos de detalhar aqui como é que serão as conferências e os conferencistas. É realmente um time de primeira grandeza aqui, gente muito conhecida e gente com relevância e, digamos assim, relevância no conhecimento que detém sobre as matérias que serão expostas. Mas vamos a novo intervalo comercial, Dr. Roberto, e voltamos daqui a pouquinho para continuar essa conversa que está muito boa e detalhar melhor quem está apoiando o evento e também como você, advogado trabalhista, você estudante de curso de direito, você diretor de sindicato, você líder sindical que deseja participar, a gente vai informar como é que você pode fazer para participar. Aguarde um instante só e já voltamos.
inteira. Olha, voltamos ao programa É Por Aí aqui na TV Metropolitano de Natal. Olha, nós estamos com o nosso sinal aberto aqui para Natal, região da Grande Natal, região metropolitana de Natal e mais alguns municípios das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande no canal 23.1 digital. Também estamos para assinantes da Cabo Telecom de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante no canal 130. Aí em Mossoró nós estamos com o canal 25 aberto, que pega para Mossoró os municípios circunvizinhos de Mossoró. Eu vou citar que são poucos, são só 8 municípios, mas a gente está em Mossoró, está em Baraunas, Grossos, Tibau, Areia Branca, Serra do Mel, Panema e Governador de Cerrosado. E também para os habitantes de Apudi e de Mossoró, nos canais 21.7 e canal 30 na TCM, para os assinantes da TCM. Estamos numa conversa muito boa aqui, bastante informativa, com o Dr. Roberto Amorim, que está conosco aqui divulgando o encontro regional da Advocacia Trabalhista, que vai acontecer nos próximos dias 19 e 20. No dia 19, a partir das 19 horas, que é a quinta-feira da próxima semana, com a abertura e a conferência de abertura. E no dia 20, a partir das 9 da manhã, uma série de temas muito importantes, muito interessantes, que serão apresentados por pessoas, por profissionais de reconhecido saber nas áreas propostas para as conferências. Doutor Roberto, vamos repetir aqui uma coisa. Quem quer participar, está aberto para quem que deseja participar, que tem algum envolvimento com a área? Sim, o Congresso está aberto não só para os advogados, mas também para estudantes, para as entidades sindicais, né? Nós temos os sites que pode ser feita a inscrição. Como é? Quais são esses sites? É o www.anatra.adv.br e o www.oab-rn.org.br. Que são os sites da Anatra e o site da OAB, Rio Grande do Norte. Entrou lá no site da Anatra, no site da OAB vai ver o link ou vai ver o banner do programa, o formulário de inscrição e as formas de pagamento também. Aceita vale no pagamento? Né? Estou brincando, claro. Olha, para profissionais R$50, para estudantes R$25 e para estudantes de instituições conveniadas, são aqueles cursos de direito que tem convênio com os promotores do evento. A inscrição é apenas R$20. Tem uma série de apoiadores aqui que são as associações dos estados do Nordeste que apoiam o evento, como em Pernambuco, como lá em Alagoas, Sergipe, no Ceará, e também participam deste congresso que visa atualizar o advogado trabalhista sobre o que está mudando com a reforma trabalhista. Tem muita coisa para ser esclarecida ainda, doutor Roberto? Ainda eu quanto mais eu estudo, mais eu vejo que nós advogados precisamos muito, mas muito mesmo, se atualizar, porque são muitas informações em um único momento, né? E temos muitas mudanças, né? Muitas mudanças, e temos que trazer para os nossos clientes a melhor aplicação do instrumento jurídico, né? Então, eu tenho que ter o cuidado de quando hoje for ajuizar uma demanda ou apresentar uma defesa, ter o cuidado de verificar o que mudou, né? Porque isso pode causar grandes impactos financeiros a ambas as partes. Porque, como eu disse, temos um julgamento do STF pendente que vai tratar exatamente da gratuidade judiciária dos trabalhadores, né, que comprovarem a sua hipossuficiência. E no atual cenário que nós estamos, para que você tenha uma ideia, o beneficiário da justiça gratuita, ainda que beneficiário condenado numa demanda trabalhista, ele tem que custear um percentual dos honorários da parte contrária. Nossa, é mesmo? Então isso acaba... Isso cria um problema? Isso. Na nossa visão, cria um grande problema, principalmente para explicar um trabalhador que é assalariado e que em uma eventual perda de algum pedido da ele demanda, vai ter que pagar, a parte contrária. A parte contrária. Ainda que beneficiário de justiça gratuita. Então, esses aspectos ainda estão para ser regulamentados, né, por
ações diretas de inconstitucionalidade que já foram impetradas e estamos aguardando os desdobramentos de todos esses julgamentos. Mas não é coisa que se resolva da noite para o dia, não é? Porque esses julgamentos aguardam a pauta do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dependendo se for tema constitucional. Sim, exato. Não é coisa tão rápida, mas considerando a relevância da matéria e considerando os riscos e prejuízos advindos dessa nova legislação, há um pedido liminar, né, que aí ele garante uma maior celeridade ao andamento do processo, mas ainda assim nem garante o resultado e também não garante que também seja do dia para a noite, né? Tem todo um procedimento a ser seguido. Ô, doutor Roberto, eu lembro que quem defendia a reforma trabalhista dizia que ela traria mais segurança jurídica para o país, para o trabalhador, para o empregador e para o país. Quando você esteve aqui no ano passado, eu lhe fiz essa pergunta, você disse que tinha dúvidas. A dúvida permanece? Peraí, não responda agora não. Vamos a mais um intervalo comercial do programa e daqui a pouquinho nós voltamos, onde o doutor Roberto Amorim vai nos explicar se ele continua com dúvidas ou não sobre a segurança jurídica que seria esperada da reforma trabalhista no Brasil. Aguarde um instante só e já voltamos.
Olha, voltamos ao programa É Por Aí, desta tarde de segunda-feira, e nós estamos aqui bem satisfeitos porque recebemos hoje aqui o Dr. Roberto Amorim. O Dr. Roberto Amorim é advogado, atua na área do trabalho, direito do trabalho, e estamos conversando aqui sobre um evento que vai acontecer e que já está bem divulgado aqui. É só você acessar a página da TV Metropolitana no Facebook e você vai poder rever a entrevista na parte que nós falamos das conferências, das palestras e dos debates que acontecerão no encontro regional do advogado do trabalho, da advocacia trabalhista do país, que vai acontecer aqui em Natal, dias 19 e 20 da próxima semana. Mas no bloco anterior eu deixei uma pergunta aqui para o Dr. Roberto Amorim, porque quando ele esteve aqui, quando foi aprovada a reforma trabalhista, eu perguntei se a reforma trabalhista que estava aprovada pelo Congresso iria trazer a segurança jurídica que estavam preconizando. O que é que o Dr. Roberto me respondeu na época? Ele disse que tinha dúvidas. As dúvidas continuam, Dr. Roberto? Eu acho que as dúvidas não só continuam, como atualmente eu vejo que aquele meu pensamento hoje se encontra ratificado e com a plena convicção de que a legislação ela não veio para trazer segurança jurídica, a nova legislação não trouxe segurança jurídica. Não trouxe segurança jurídica para nenhuma das partes. Nem para o trabalhador e nem para o empregador? Nem para um, nem para outro. Por quê? Porque a gente hoje não sabe como é que vai ser a aplicação da norma no caso concreto, principalmente quando a gente considera que grande parte das alterações legislativas afrontam diretamente a Constituição Federal. Então, como é que a gente pode trazer uma segurança jurídica para uma relação onde a norma que traria essa segurança jurídica afronta diretamente a Constituição? E que vai depender, então, de uma decisão do Supremo para saber se ela será aplicada ou não. Exatamente. Em alguns aspectos de forma por meio de ADINs e outra por meio de ações que vai ter o desfecho de cada decisão judicial. Mas complicou então o medicamento. Não, é bem complicado. Eu acho que porque se o objetivo era trazer segurança jurídica, foi aumentar a insegurança jurídica. Fez aumentar. Na minha análise, quer dizer que você estava correto? Minhas reflexões. Você estava correto no ano passado? Eu acredito que sim, eu creio sim, pelo menos em minhas reflexões e minhas interpretações só me levam a esse caminho. E o outro aspecto também, que na época foi me perguntado também, eu já posso adiantar que não vejo a empregabilidade que foi pregada. Por quê? Naquela época eu já dizia... Pois é, rapaz, diziam assim, não, com a segurança jurídica vem empregabilidade, vai acabar o desemprego, vai melhorar a empregabilidade. Não está acontecendo. Não está acontecendo. E não vai acontecer enquanto o governo nós falamos também sobre isso, tem razão. Enquanto o governo não se conscientizar que o problema da empregabilidade, o problema da falta de investimento são as cargas tributárias, são as outras fontes, enquanto eles não entenderem isso, enquanto eles não entenderem que há uma necessidade premente de uma reforma tributária, a gente não vai ter reforma tributária, reforma fiscal, reforma política. A política principalmente. A política. Pois é, aí fizeram a reforma trabalhista que não deu segurança jurídica, não deu a segurança jurídica prometida e gerou muito mais dúvidas na aplicabilidade da lei. É o que tem acontecido. Queriam reformar a Previdência e não conseguiram reformar a Previdência. E também nem mexeram nas outras, porque não há ambiente no Congresso Nacional que o Poder Executivo conquiste isso. Pois é. E o que conquistou, na realidade, gerou mais problema do que solução. Pois é. Que é a reforma trabalhista. Pois é, às vezes, em algumas normas, até de forma simples, os juízes estão com dificuldade de aplicar o caso concreto. Eu estava até conversando com outros colegas advogados, onde o juiz, nós temos hoje 3 formas de aplicação dos honorários sucumbenciais. Não tem cabimento. 3 formas? 3 formas. Tem juízes que estão entendendo que os honorários sucumbenciais recíprocos, eles se aplicam sobre o pedido sucumbido, vamos dizer, sobre o pedido que a parte perdeu, sobre o valor do pedido. Tem um que entende que é a diferença entre o que uma parte ganhou e o que a outra parte pediu como valor total. E o outro entende que é entre a diferença de valor de cada pedido. Então, assim, isso é a percepção que cada um tem do que está escrito na lei e que também mudou com a reforma trabalhista. Trouxe
vamos dizer, acrescentou, a reforma trabalhista trouxe como um direito do advogado, direito de percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas até essa norma, que na minha visão é tão simples de ser aplicada, os juízes estão com dificuldade de aplicar. Deixa eu fazer outra pergunta agora, bem pessoal. Dr. Roberto Amorim acredita que a legislação brasileira hoje é justa? Trabalhista brasileira? Não digo que seja justa, né? Nós estávamos num momento que havia necessidade de mudanças, sem dúvida. Eu nunca preguei que não houvesse uma reforma. Na minha visão, o que faltou foi o debate, o diálogo, crescer junto com a norma. O que ocorreu foi uma norma imposta de um dia para a noite. Então, nada que você me traga de forma imposta vai ser bem recepcionado, e isso é natural. Então, assim, eu não acho que nós deveríamos ter, vamos dizer, a massificação de alteração de normas específicas trabalhistas. Mas, óbvio, como qualquer legislação, ela tem que acompanhar o tempo e tem que ter as suas alterações. Certo. Doutor Roberto, eu pensando bem, realmente você tem razão nesse aspecto, porque, veja bem, essa questão só da contribuição sindical, né, que caiu. Sim. A contribuição compulsória caiu. Eu vi muita gente ligada a sindicatos patronais comemorando que ia cair. Os sindicatos agora dos trabalhadores, mas caiu também para o patronal. O patronal assim, também sofreu a mesma coisa. Mas a quem interessa? A quem interessa a extinção de sindicato? Nós temos que entender que nós, naturalmente, precisamos de representantes. E um sindicato, ele nada mais é do que representante de certas categorias. Quando eu retiro o representante, eu dificulto o diálogo, eu dificulto a busca da melhoria das condições. Então, um caminho institucional que existia para uma relação entre categorias profissionais, entre classes trabalhadoras, de repente você tirou. Simplesmente encerrou com a fonte de custeio. O Brasil, ele não tem a cultura, né, contributiva, seja para uma associação, seja para sindicato. Isso é uma questão cultural do brasileiro, ele não tem. E aí, ao passo que o trabalhador não contribui para uma entidade, ele também não tem como exigir que haja uma entidade forte para representá-lo. Né? Veja bem, a gente falou que tiraram a contribuição obrigatória para os sindicatos, mas a obrigatoriedade do sindicato defender o profissional daquela categoria profissional foi retirada ou não? Pois não foi retirada, permanece, não houve alteração nenhuma na estrutura sindical, o que dificulta ainda mais a atividade dos sindicatos. Por quê? Uma coisa é eu representar uma categoria que contribui para uma entidade e busca o fortalecimento de sua entidade. Outra coisa é eu trabalhar para alguém que sequer contribui e que não busca o fortalecimento como os demais. Então eu estou, na verdade, onerando os custos da entidade por aquele trabalhador que muitas vezes não é o associado e sequer se interessa que a sua representação seja grande e forte, né? Certo. A minha percepção dessa nossa conversa aqui, dessa nossa entrevista, é que a reforma trabalhista trouxe mais problemas do que soluções. Eu posso dizer que eu acredito piamente. Pelo menos por hora, eu vejo que a falta do diálogo, a falta do debate de cada instrumento que foi reformado trouxe isso. Gerou isso. Gerou tudo isso. Porque acabou sendo uma coisa imposta, a gente pode até dizer, de cima para baixo. De cima para baixo. E não foi discutida com as partes interessadas. Com os mais interessados. Com os mais interessados, as partes diretamente envolvidas. Mas aí fica uma pergunta, e agora, quais os caminhos? Os caminhos como nós temos tratado, estudar bem a norma para traçar como caminho as inconstitucionalidades que são tão evidentes que os próprios senadores eles já alertavam.
No debate lá ele já alertava. Ele já alertava. Então, assim, a busca de nós, advogados, nós como operadores do direito, é buscar que seja respeitada a Constituição. E aí eu abro aqui um parênteses para que ninguém pense que eu estou dizendo que a gente não vai respeitar o que foi legislado. O que eu estou dizendo, porque muito se falou, né? Os juízes não vão respeitar o que a CLT está trazendo. Não é que não vai respeitar o que a CLT está trazendo. O que a gente tem que buscar é o respeito à Constituição, a nossa Carta Magna, que ela tem que estar acima das normas infraconstitucionais e é onde traz o balizamento das necessidades mínimas. Então, onde há incoerências, tem que se discutir isso até à luz da Constituição ser interpretada e passar a vigir a norma da interpretação. Exatamente. Então, ok, olha, o assunto está muito bom, mas como tudo que é muito bom também caminha muito rápido, a nossa participação no programa É Por Aí de hoje também já está caminhando para o final. Dr. Roberto Amorim, aproveita aí nos instantes finais para convidar mais uma vez os colegas para o evento que acontecerá dias 19 e 20 na OAB, aqui em Natal. Primeiramente, mais uma vez, eu quero agradecer à TV Metropolitana por esse convite. É de grande relevância que a gente tenha essa proximidade do público para que a gente traga todas essas informações e que o público busque melhorar os seus conhecimentos, principalmente nossos colegas advogados trabalhistas, para que a norma seja aplicada da melhor forma possível. E aí, mais uma vez, eu convido a todos para participar do nosso segundo encontro regional da Advocacia Trabalhista, promovido pela ABRAT, Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, a ANATRA, Associação Norte-Rio-Grandense de Advogado Trabalhista, e com todo o apoio da OAB do Rio Grande do Norte, que está promovendo esse belíssimo encontro e trazendo um nome de grande relevância para nossa especialidade, né, que é o direito do trabalho. E a compreensão do que está acontecendo nesse momento. Tentar pelo menos, né, compreender o que está acontecendo. Olha, doutor Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço. E agradecendo ao Dr. Roberto Amorim a sua participação no programa É Por Aí de hoje, nós agradecemos também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, a TV Metropolitana continua com o seu sinal agora, indo para São Paulo. Você vai assistir na sequência A Tarde é Show com Nani Venâncio. E logo depois nós temos o Jornal Metropolitano, segunda edição, aqui de Natal, com Genésio Pitanga e Riane Brito. E voltando depois para São Paulo, RB Notícias com Camila Schmidt e Ney Gonçalves Dias. Muito obrigado, até lá, até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus.